Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, a Física por Cavalari. E eu tô sumido aí por um tempo, né? Aconteceu algumas coisas, mas tudo bem, agora já tá tudo em ordem. E agora eu volto, né, a dar aula aí do nosso curso. Para quem não me conhece, meu nome é Micael Cavalari de Oliveira e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Física Básica para Ensino Médio e Vestibulandos, né? Então estamos aí com a aula de número 13, né? A última aula eu fiz alguns exercícios com relação ao gráfico de movimento uniforme e nessa aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre gráficos de movimento uniformemente variado, mais específico na parte do gráfico no gráfico de posição pelo tempo. Depois, num vídeo posterior, eu vou falar sobre a velocidade, beleza? Então vamos lá, vamos começar sem enrolação. Vamos então partir da ideia do seguinte, vamos relembrar, né, qual que é a ideia de movimento uniformemente variado. A gente sabe que o movimento uniformemente variado, né, é o que? É quando a minha aceleração ela é constante, e aí eu consigo, a partir dela, deduzir a função horária da velocidade, que é dada por esta expressão aqui, né? E aí você tem uma função de primeiro grau, e a gente vai discutir ela na próxima aula, né? Então a nossa discussão em si hoje vai ser o quê? Vai ser em relação à função horária do espaço, né? Essa aqui é a função horária da velocidade e agora a gente tem também a função horária do espaço ou da posição, né? E ela é dada por S de t igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, né? Onde eu fiz uma demonstração na aula que eu discuti sobre movimento uniformemente variado. Beleza? Então, o nosso foco hoje vai discutir esse camarada aqui, né? Na ideia gráfica, né? E além disso, né? A gente tem a equação de Torricelli, né? Opa. Que ela é dada por V quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S, que eu também, inclusive, demonstrei. Beleza, então. Então, a gente tem essas ideias aqui. A gente tem a ideia de movimento acelerado, movimento retardado, né? A gente pode caracterizar o movimento, além disso, progressivo, retrógrado, isso tudo dependendo ali da trajetória. Claro que não depende do formato da trajetória, né? Mas depende da orientação que você dá ali para a trajetória, sentido positivo, negativo, enfim. Beleza, isso tudo foi discutido numa aula anterior. Agora, né, então, a gente já começa com a ideia de gráfico, né? O gráfico mais focado aí, então, em posição em relação ao tempo. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a área desse gráfico não representa nada para a gente. Então, a gente não vai ter, fisicamente falando, não representa nada. Então, a gente não precisa se preocupar com a área dele. Eu vou falar das propriedades já já. Primeiro, vamos analisar quando a concavidade ela é para cima. A gente sabe da expressão, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta preta, beleza? A gente sabe dessa expressão que ela é dada dessa forma aqui, né? Isso aqui nada mais é do que uma função de segundo grau, né? Uma função polinomial de grau 2, né? Então, a gente consegue fazer análise matematicamente falando, né? E consegue perceber a ideia. Mas a parte matemática eu não vou discutir diretamente, né? Na verdade, a gente vai entender fisicamente o que está acontecendo com esse gráfico, né? E aí a gente tem que prestar atenção no seguinte. Quando eu me deparo com gráficos desse tipo, eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou dividir ele ao meio, né? Eu divido ele ao meio. Ah, Micael, por quê? Para a gente fazer uma análise mais adequada. Esse gráfico, né? Esses três gráficos são gráficos diferentes, né? Aqui você não tem nenhuma raiz, aqui você tem uma única raiz e aqui você tem duas raízes, né? Quando você aplica a Bhaskara. E qual que é a ideia, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando a minha concavidade ela está virada para cima, né? Como é esse caso, é o caso desses três gráficos, né? Ou seja, essa concavidade para cima, a gente vai ter que a minha aceleração ela é positiva, ok? E aí a gente tem os pontos de mínimo, né? Que seria esse cara aqui e esse cara aqui. E aqui acontecem algumas coisas interessantes, né? Então vamos lá. Por que eu divido em duas partes? Vamos analisar primeiro o que acontece nessa parte aqui, né? Nessa primeira parte aqui. E aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Isso daqui que eu vou falar para esse gráfico, né? Vale para os outros dois que estão aqui,
Vale para esse e vale para esse. É a mesma ideia. O que acontece, né? Então a gente tem que a aceleração ela é positiva, né? E a gente viu que, e aí pela análise a gente consegue perceber o seguinte: a minha posição em relação ao tempo, né? Quando eu analiso esse cara, a minha posição em relação ao tempo, né? Se eu pego um ponto aqui, por exemplo, chamar de ponto P, eu percebo que S de P, né? É menor que S0. Isso implica que eu estou diminuindo, né? Na verdade, eu estou saindo ali da minha posição inicial, só que eu estou orientado no sentido contrário à minha orientação dada. Então, o que eu quero dizer com isso é, eu tenho uma trajetória, positivo para cá, eu tenho um camarada, né? Um objeto que ele está na posição S0, e eu vou fazer com que ele ande até uma posição SP, que está anterior. Então, eu tenho uma certa velocidade aqui, só que a aceleração ela é positiva, então ela está no mesmo sentido dessa trajetória. O que está acontecendo com esse móvel é que ele está freando, né? Ele está freando. E aí, quando chega nesse ponto aqui, né? Que eu vou chamar de ponto mínimo, né? Então, quando eu tenho a posição no ponto mínimo, que eu vou chamar S de M, né? Então, o que acontece em S de M? Então, ele andou mais para cá. Então, ele veio aqui, né? S de M. E o que acontece nesse ponto, né? Nesse ponto de mínimo? A gente tem que o móvel ele está invertendo a sua trajetória. Então, se ele estava se movendo nesse sentido, na verdade ele estava freando, né? Porque vai chegar aqui, a gente vai ter um negócio aqui, né? Para S de M, para esse instante, né? Então, S de M, para um certo instante Tm, isso implica que a minha velocidade vai ser igual a zero. Ok? Se a minha velocidade é igual a zero, então significa que eu estou invertendo a minha trajetória. Na verdade, o que a gente consegue perceber é que depois ele começa a aumentar, né? Ele começa a aumentar a sua velocidade. Então, a velocidade variando em relação ao tempo, ela começa a aumentar. Então, a gente tem que caracterizar o seguinte, né? Deixa eu já apagar aqui. A gente tem que analisar o seguinte agora. Caracterizar o seguinte. Que tipo de movimento é descrito em um, né? Essa é a ideia e essa é a minha discussão principal e por isso que eu divido em duas partes, né? Eu pego uma parte da parábola, depois eu analiso a outra. O que isso significa para a gente? Significa que em um eu vou apresentar um movimento retrógrado, ok? Retardado. Ah, então eu vou ter um movimento retrógrado retardado? Sim. Por que retrógrado e por que retardado? Retrógrado porque sua posição em relação ao tempo está diminuindo em relação à posição inicial, ok? E retardado porque simplesmente o sinal tanto da aceleração quanto da velocidade estão opostos, né? Então por isso que ele acaba sendo um movimento retardado. Que na verdade a gente está freando esse móvel, né? Então vai chegar no ponto mínimo, a minha velocidade nesse ponto é igual a zero, e aí eu inverto, né? E aí ocorre a inversão da trajetória, né? E aí, né, nessa segunda situação, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um movimento progressivo acelerado. Por que progressivo? Porque a minha posição em relação ao tempo, ela está aumentando, né? E vai chegar um certo instante que vai ser maior que S0. Aqui eu estou falando, né, que por um certo instante ela vai ser maior que S0, ok? E acelerado, para esse caso, né? Então só toma cuidado com isso, né? Na verdade, ela não é que ela vai ser maior que S0. Beleza? Você pode pegar um ponto aqui que vai ser menor. O que eu quero dizer com isso é que vai chegar num certo instante t que a minha posição acabar sendo maior que S0, mas na realidade a minha posição, né, ela está aumentando, né? Ela aumenta, ela é positiva, ela é crescente. Beleza? Essa é a ideia. E acelerado, simplesmente porque a minha aceleração ela é maior que zero, então ela está no sentido da trajetória, né, que eu adotei. E a minha velocidade também está percorrendo no mesmo sentido. Beleza?
Então essa é a ideia. Tudo bem? Isso vale tanto para esse cara quanto para esse cara. Ah, Michael, o que diferencia nesses três gráficos, né? Por exemplo, aqui você não passa pelo ponto de origem, é pelo marco zero, né? Que é quando a minha posição S é igual a zero, né? Que é o marco de origem, né? O ponto de origem. Não o ponto de origem inicial do movimento, né? É o marco de origem, né? É a origem dos espaços, essa é a ideia. Aqui ele já passa uma vez, ok? Então ele passa uma vez pelo ponto de origem, né? Pela origem dos espaços. E aqui ele já passa o quê? Duas vezes, né? Então essa é a ideia. E aí vale algumas propriedades que você tem lá na função do segundo grau, vale aplicar aqui também, dependendo da situação que você quer estudar. Por exemplo, para calcular as raízes e por aí vai, né? Então, fazer essa análise ela é bastante importante, né? Então, a gente consegue perceber que quando a minha concavidade ela é positiva, ou seja, a minha aceleração ela é positiva, ela vai ter uma concavidade para cima, ok? Eu posso dividir esses dois gráficos em duas partes, né? A primeira parte ela vai ser basicamente um movimento retrógrado retardado e a segunda parte vai ser um movimento progressivo e acelerado, beleza? É diferente do que acontece quando a minha aceleração ela é menor que zero. Quando a minha aceleração ela é negativa, né? O que isso implica? Que a concavidade ela é para baixo, né? Então a concavidade desse cara ela é para baixo. E aí a gente pode descrever novamente, só que aqui a gente vai ter um ponto de máximo, né? Esse ponto aqui é um ponto de máximo, beleza? É um ponto de máximo. E aí a gente tem o seguinte, a gente vai ter o seguinte, divido também em duas partes. Chamo de um, chamo de dois. Tanto faz, vale para as duas, igualmente para os três gráficos que estão presentes aqui, beleza? A única diferença é que aqui você vai ter uma raiz, aqui você vai ter duas raízes e aqui você não tem nenhuma raiz. Só que mesmo assim ele passa pelo ponto de origem. Na verdade aqui você tem uma raiz, né? Perdão, aqui você tem uma raiz sim. Na verdade você poderia até ter duas aqui, né? Só que aí seria uma raiz negativa. Isso aqui fisicamente não pode acontecer, né? Beleza. E aí não convém a resposta. Mas enfim, aí isso, né, com prática vocês pegam um jeito. Qual que é a ideia, né? A ideia é a seguinte. Então você tem um ponto de máximo, né? Que vai ser quando a minha velocidade, então nesse ponto aqui a minha velocidade ela é zero, né? Que é quando você está invertendo a trajetória. Então sempre quando você tiver tanto ponto de mínimo quanto ponto de máximo, você tem a inversão da trajetória, beleza? E aí a gente tem que fazer a análise, né? Então vamos lá. Em a gente tem um movimento. Esse movimento, o espaço ele está aumentando em relação ao tempo. Então esse movimento é um movimento progressivo. Mas de modo que quando ele aumenta, né, ele aumenta o seu deslocamento, ele vai aumentando a sua distância percorrida, vai chegar, ele meio que freia, né, porque vai ocorrer inversão de movimento, né, vai chegar um ponto em que a velocidade dele vai ser igual a zero, e aí você vai ter inversão de movimento. Quando isso acontece, então a gente tem um movimento progressivo retardado. Beleza? Por que progressivo? Porque o meu espaço, S de t, está aumentando, ok? Ele aumenta. Então, o meu espaço S de t, em relação ao tempo, ele está aumentando. Acho que com flechinha fica mais fácil de entender essa ideia. Isso implica também que é maior que S0, né? E por que retardado? Porque a gente tem que a velocidade é uma velocidade positiva, né? Ela está seguindo o mesmo sentido da trajetória, só que a sua aceleração ela é negativa, né? Porque concavidade para baixo. Beleza. Então essa seria a ideia. E para a segunda parte, a gente tem o seguinte. A gente tem que a posição ela está diminuindo em relação ao tempo. Então vai chegar um certo instante S de t. Então a gente tem um movimento. Nesse caso, esse movimento, né, pelo fato da posição estar diminuindo, né, com o passar do tempo, ele fez a inversão da trajetória, então vai ser um movimento retrógrado. Retrógrado. Beleza?
é um movimento retrógrado, e além dele ser retrógrado, ele é o quê? Ele é acelerado, né? Acelerado, sim, ele é acelerado, né? E por que que ele é acelerado? Primeiramente, por que que ele é retrógrado? Ele é retrógrado porque simplesmente a sua posição em relação ao tempo, num certo instante t, vai ser menor que S0. Na verdade, pode ser maior, né? Se a gente pega uma posição aqui, é mesmo caso do gráfico passado. Só que você tem que saber interpretar isso, né? Como o gráfico ele está diminuindo em relação ao tempo, então, né, a gente tem essa ideia. Nesse caso, eu posso simplesmente colocar que esse cara ele está diminuindo. Em um certo instante t vai ser menor que S0, que é isso que eu quero dizer. Beleza, e por que que ele vai ser acelerado? Porque a sua velocidade, né, vai ser menor que zero, vai estar no sentido contrário à trajetória, e a sua aceleração ela também está no sentido contrário à sua trajetória, beleza? O mesmo acontece, né? Aí quando a gente analisa, por exemplo, esse ponto aqui, que eu vou chamar de P1, isso aqui implica que passa pela origem dos espaços, ok? Essa é a ideia. Tranquilo, pessoal? Então, isso se aplica para esse cara, né? Então, aqui seria 1, aqui seria 2, e isso aplica para esse cara aqui também. É a mesma ideia. Pode acontecer de você ter um gráfico assim, né? Então, você pode ter um gráfico que a origem é zero, né? E por aí vai. Ou um gráfico assim, né? Depende da situação que você vai estar analisando, enfim. Beleza? Mas a interpretação basicamente é a mesma, né? É só tomar cuidado com isso aqui. Ok? Beleza, então. Vamos para as propriedades. Uma propriedade importante que eu tenho que destacar aqui é a seguinte. Lembra que lá, quando a gente falou de movimento uniforme, eu falei a respeito da tangente, né? Aqui no gráfico de movimento uniformemente variado, da posição em relação ao tempo, não vai ser diferente. Eu vou simplificar, eu vou falar que S0 é igual a zero e ele é crescente, tá? Eu vou só para eu simplificar a ideia. O que acontece, né? Então, aqui é o meu ponto zero. Opa, aqui é meu ponto zero. E aí a gente tem que analisar. A minha posição, ela está aumentando em relação com o tempo, né? Então, é um movimento progressivo. Eu percebo o seguinte, que com o passar do tempo, né? Eu vou ter algumas coisas aqui. Com o passar do tempo, eu percebo que a minha posição, ela aumentou, né? Ela aumentou. Beleza. Então, minha posição ela aumentou. O que acontece? A gente viu uma propriedade importante lá no movimento uniforme, que é em relação à tangente. A tangente dessa função, né, essa função que eu vou chamar de S de t, que é a função de segundo grau, a tangente desse cara aqui, na verdade, é uma taxa, né? É a taxa que eu estou variando a minha posição em relação ao tempo. Então, quando eu olho para a tangente dessa função, né, ou seja, o que eu quero dizer é, quando eu olho para as tangentes que pegam nesses pontos, eu consigo perceber o seguinte. É que ficou bem ruim mesmo a imagem aqui, mas eu consigo perceber o seguinte. Se eu pego uma tangente aqui, uma tangente aqui, uma tangente aqui, uma tangente aqui, eu consigo ver que a tangente em relação ao ângulo formado, então se eu traço uma reta aqui, uma reta tangente, vou chamar essa reta de R', aqui por exemplo, eu consigo calcular esse ângulo, né? E eu percebo que cada reta aqui, cada reta tangente vai ter um ângulo diferente, né? À medida que, o que eu quero dizer com isso? À medida que o meu tempo passa, a minha velocidade ela também está aumentando. Porque a velocidade, a gente viu, ela é igual à tangente de θ, né? Então, se esse cara aumenta, esse camarada aumenta. O que que isso implica, né? Implica que a sua velocidade vai aumentar com o passar do tempo, né? Para esse caso, né? Então,
a ideia da tangente é válida aqui, beleza? A ideia da tangente é válida aqui. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Na verdade, entre a ideia de derivada, que é uma taxa, é a taxa que a posição muda com relação ao tempo, a gente tem o seguinte, que a velocidade é dx dt, né? É que, na verdade, aqui eu já tô, assim, fazendo uma consideração muito direta, né? Na verdade, você tem uma reta secante, aí você vai fazer essa reta secante, essa variação de tempo, atender a um único ponto, aí essa variação de tempo tendendo a um único ponto, eu vou chamar de tangente, e aí você tem nada mais do que a taxa de variação com que esse móvel está se deslocando em relação ao tempo, né? Que é a derivada, é a definição de derivada e tudo mais. E a gente sabe, aqui eu vou colocar um S, né? Então, S de t é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Então, eu vou derivar esse cara aqui, que vai ser S0, que vale 0, né? Para essa situação. Então, eu estou fazendo para essa situação. Na verdade, eu vou fazer para geral, mais V0t, para a gente visualizar o que acontece. AT quadrado sobre 2. Aqui eu vou aplicar a propriedade da regra de polinômio, né? Então, na verdade, quando eu tenho a derivada de uma constante é zero. Então, eu vou ter a derivada de uma constante, vai ser zero, mais a derivada em relação ao polinômio de primeiro grau vai ser a própria constante, v0, mais 2at, 2 dividido por 2, at. Beleza? Então, aqui eu vou ter, então, v0 mais at. Beleza? Então, portanto, v de t é igual a v0 mais at. O que eu quero dizer com isso? Que a minha velocidade ela é crescente, né? À medida que esse cara aqui, né, vai ser constante, então esse cara é constante, mas à medida que o meu tempo passa, né? Então, à medida que o meu tempo aumenta, a minha velocidade ela também aumenta. Ou também pode diminuir, né? De modo que depende do sentido da trajetória que se orientou. Entendeu a ideia? Basicamente, essa seria a definição, né? Por isso que eu aplico a derivada, que é uma taxa que eu olho para a inclinação da reta. Então, eu consigo perceber a partir da inclinação da reta que nesse ponto aqui, né, a velocidade, nesse ponto T, que eu vou chamar Tn, velocidade em Tn, é maior que a velocidade em T1, ok? Por conta da sua inclinação, ok? Eu olho para a inclinação ela é maior. Beleza, e essa é uma das propriedades que a gente tem que sempre ter em mente para esse tipo de gráfico de posição em relação ao tempo. Beleza, então, pessoal, essa é a ideia. Aqui, né, eu coloquei análise pedaço por pedaço, mas na verdade eu já fiz direto aqui, né? Então, na verdade, essa análise pedaço por pedaço é o que eu iria fazer nesse caso aqui, que eu já fiz. Então, eu vou pular essa parte, né? E aí, vamos aplicar, vamos fazer uma aplicação, né? Vamos lá, então. O gráfico a seguir do espaço S em função do tempo refere-se a um movimento uniformemente variável. Beleza, então a gente tem uma função do espaço em relação ao tempo, que é um movimento uniformemente variado. Bom, dessa informação eu já tiro que minha aceleração é constante, já tiro todas aquelas informações. Eu sei que a posição desse cara é dada por essa expressão, né? Na verdade, a função horário do espaço é dada por essa expressão, né? E aí a gente vai ter isso aqui em mente. Eu posso também pensar na velocidade na equação de Torricelli, mas vamos lá. Ele falou que o gráfico, né, é do espaço em relação ao tempo. Beleza, então eu vou focar nessa equação aqui mesmo. Show. Então vamos analisar aqui. Beleza, eu consigo perceber, né? Eu pego, divido esse camarada em duas partes. Primeira parte, segunda parte. Beleza? Ok. Vamos lá então. Para a primeira parte, eu percebo então que a gente tem um movimento que ele é progressivo, mas ele é retardado, né? Nesse ponto aqui, eu já tenho informação de que vai acontecer a inversão de movimento, então a velocidade nesse ponto ela é zero, e aí, né, você vai ter um movimento retrógrado acelerado na segunda parte, beleza? Isso daí tem que tá bastante fixo, né, quando a gente se depara com um gráfico desse tipo. Aí a pergunta é, né, a velocidade escalar do móvel no instante t0
igual a zero. Então vamos lá, t0 igual a zero. Eu tenho pontos aqui que eu consigo substituir na função horária do espaço, né? Por exemplo, S de 2 é igual a S0, que a gente sabe quanto vale, né? Esse cara aqui é nosso S0, que vale 5, mais V0 vezes 2, mais a aceleração, que eu conheço a aceleração? Não conheço, né? A aceleração vezes 2 ao quadrado dividido por 2. Beleza? Então a gente tem que S de 2, que vale 9, né? Tudo bem? Esse cara é esse cara. Isso aqui é igual a 5 mais 2V0 mais 2A. Então, eu tenho que 2V0 mais 2A é igual a 4. B0 mais A é igual a 2. Beleza, vamos gravar esse resultado aqui. Eu sei que naquele ponto, né? Nesse ponto aqui, V em 2 é igual a zero, porque é onde vai ocorrer a inversão do meu movimento. E aí, pela expressão da velocidade, né? V0 mais A, T, né? Então, V de 2 é igual a V0 que eu não conheço, mais 2A, né? Então, esse cara vale zero. Isso implica V0 mais 2A. Então, vai ficar menos V0 igual 2A. Isso implica que A é igual a menos V0 sobre 2. Vou pegar esse cara, vou substituir nessa expressão, né? Então, V0 menos V0 sobre 2 igual a 2. Né? Eu peguei e substituí aqui. Isso aqui, então, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar ambos os lados por 2, né? Então, vai ficar 2V0 menos V0, e aqui fica 4. V0 igual a 4 metros por segundo. Então, a velocidade em zero é igual a V0, que é igual a 4 metros por segundo, né? Beleza. Ah, Michael, faz sentido? Faz, né? Porque aqui a velocidade, ela de fato, ela cresce, né? A velocidade aqui é maior que zero. Pelo fato da aceleração ser menor que zero, então esse carro tá meio que freando, né? Até chegar a uma velocidade final zero. Então, tá fazendo sentido sim. Fisicamente faz sentido. Beleza. E a B, ele pede a aceleração, né? A aceleração é menos V0 sobre 2, que vai ser menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Né? Então, isso aqui vai ser V0 vale 4, menos 4 sobre 2, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, é um exercício que é uma aplicação simples, bem direta, né, da ideia. Mas eu vou trazer mais exercícios, vou resolver mais alguns exercícios com vocês de gráficos, tá? Aqui, a aceleração ser negativa faz sentido? Claro que faz, né? Por quê? Porque a parábola, ela de fato ela é com cavidade para baixo, então ela tem que ser negativa mesmo. Beleza? Então, fisicamente está fazendo sentido a nossa resposta. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, essa é a ideia. Deixa eu ver se daria uma outra forma de resolver. Acho que essa seria mais simples, né? Daria para você achar uma outra função, né? Para S de 0, né? Isso aqui vale 5. Mas aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas na verdade dá para resolver também, né? Dá tranquilamente. Beleza, pessoal? Disso aqui, né, a gente consegue escrever a função horária, que vai ser o seguinte: S0 vale 5, V0 vale 4, menos a aceleração vale 2, né? Então vai ficar menos t quadrado. Essa seria a expressão geral, né? De se eu consigo tirar as raízes, se eu perceber as raízes, né, vai dar um valor positivo e vai dar um valor negativo, né? Esse valor negativo não me interessa,
porque fisicamente não faz sentido. Agora, esse valor positivo me interessa, que é onde eu vou passar pela origem dos espaços, beleza? Aqui é onde passa a origem dos espaços. Então é isso, pessoal. Eu acho que, cara, deu para discutir bastante coisa com relação a gráficos de movimento uniformemente variado com relação à posição, né? E aí, na próxima aula eu vou discutir com vocês da velocidade e depois vou gravar uma outra aula resolvendo alguns exercícios para mostrar na prática como que isso funcionaria. Aí, na aula de velocidade eu vou mostrar também com relação ao gráfico de aceleração, já que a aceleração ela é constante, né? Ela vai ser uma reta constante. Beleza, mas isso tudo eu vou discutir posteriormente com vocês. Tranquilo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal, ajuda o canal a fortalecer, a crescer, né? Tô trazendo conteúdo aqui de qualidade. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Valeu. Falou!